O deputado Ricardo Salles exalta a ditadura militar, o golpe de 64, em plena CPI do MST, e eu vou ter que comentar sobre os tweets do Santinelli. Esse deputado Ricardo Salles tinha que sair de lá preso. Tinha que sair de lá preso. A gente já deu anistia para os ditadores e torturadores da ditadura militar. Isso é inaceitável. Em qualquer país da América Latina onde a pessoa exalta a ditadura militar, sairia de lá preso. Bom, vamos ao vídeo. Me perguntaram sobre os tweets antigos do Thiago Santinelli. Me perguntaram dizendo que os tweets eram antissemitas, racistas, xenofóbicos, islamofóbicos, né? Endossando a narrativa do Nando Moura. Primeiro, que eu não levei, primeiramente, eu vou explicar melhor, calma, não vou passar pano não. Primeiramente, eu não levei fé nos tweets que o Nando Moura, né, publicou, devido à procedência. A procedência era do Nando Moura. Ele foi um dos primeiros a vazar os tweets antigos do Thiago Santinelli. Depois eu vi os tweets, eu vi que os tweets tinham sido vazados e eles eram realmente reais, né? Pois o próprio Santinelli, o próprio Thiago Santinelli confirmou. E ele não mentiu. O Thiago Santinelli não mentiu. E eu não vou ficar aqui passando pano, mais uma vez. Os tweets eram mesmo de cunho racista e islamofóbico. Eu achei mais islamofóbicos do que antissemitas. Enfim, também tinha alguns tweets lá antissemitas, né, falando, o coleguinha judeu e tal, dentro da sala. Enfim, isso eu achei o menos grave, né? Eu achei a islamofobia e o racismo mais, acho que ele pegou mais pesado. Enfim, só que é ridículo resgatar tweets de 10 anos atrás para cancelar o cara, tá? Eu vou ser sincero com vocês. Eu vou ser completamente sincero com vocês. Eu vou abrir meu coração com vocês. As pessoas mudam. Ele errou. Claro que ele errou. É claro que naquele momento ali, ele foi racista, foi antissemita, foi islamofóbico, né? Claro que ele foi. Só que as pessoas mudam. Nem todas as pessoas mudam os conceitos, os valores políticos, a consciência política. Nem todas as pessoas... Não estou falando de mudar de tudo, não, tá? Não confundo as coisas. Estou falando mudar de certos conceitos, de certas percepções políticas e ideológicas, né, e posições. Algumas pessoas mudam, outras pessoas não mudam. As pessoas ficam racistas, ficam preconceituosas até morrer, né, e pioram cada vez mais, é progressivo. Só que eu não acredito que o Thiago Santinelli pense dessa forma até hoje, como ele pensava 10 anos atrás. Há 10 anos atrás eu também pensava de uma forma diferente, politicamente falando. Eu também tinha uma outra visão. Eu nem sabia direito o que era esquerda e direita, praticamente, né? O meu mundo era... Eu trabalho com música, então eu vivia no mundo da música, né? Só que o Thiago Santinelli estudou. As pessoas às vezes deixam de ser preconceituosas porque acabam estudando, né? E o estudo muda as pessoas. Eu sou testemunha, eu vejo isso no Thiago Santinelli, e não só neles, não só nele, em várias pessoas. Pessoas de direita, que eram de direita, mudam. Pessoas que eram de esquerda mudam também. Muitas pessoas mudam. Como é que você pensava há 15 anos atrás? Não é verdade? Você pensava exatamente igual o que você pensava hoje? Eu também não estou falando que você tem que ficar, que as pessoas mudam o tempo todo, né, fazendo
mudando o tempo todo. Não estou dizendo isso, né? E o Thiago Santinelli mudou, até porque ele virou socialista, até porque ele virou um cara de esquerda, né? Então, ele é um cara que estudou. E isso muda as pessoas. Isso realmente muda as pessoas. Eu vim de família de pessoas de direita. Família de pessoas conservadoras. Isso não quer dizer que eu vou ser um direitoide. Não quer dizer que eu vou ser um direitista. Eu cresci no mundo machista. Isso não me forma um cara machista. Aí vem o youtuber Marcelo Brigadeiro dizer que não, o cara foi racista há 10 anos atrás e ele é racista até hoje. Tá nas entranhas, né? Ou seja, é um cara que não aceita nada vindo da esquerda, né? Tudo porque o Thiago Santinelli é um esquerdista. Se ele não fosse um esquerdista, Marcelo Brigadeiro, Nando Moura, todo mundo ia levar numa boa, né? Porque os tweets dele era de um cara de direita, né? O normal de vir o antissemitismo, a islamofobia exacerbada, né? Aliás, a islamofobia, milhares de brasileiros eram islamofóbicos na época, justamente na época do Estado Islâmico, porque a mídia ocidental, ela endossava isso, ela endossava a islamofobia. Ninguém sabia separar muçulmanos de grupos terroristas. Eu já sabia naquela época, mas muita gente não sabia, né? Então, é natural que o Thiago Santinelli fosse islamofóbico naquela época, né? Porque ele era contaminado, assim como muitas pessoas foi contaminado, né? Então, e hoje eu acho inaceitável, tá? Acho inaceitável. Islamofobia é uma coisa quase que legalizada. E é tão grave quanto o antissemitismo, é tão grave quanto quanto o racismo, quanto a supremacia, etc. É racismo religioso também, né? Assim como é com outras religiões. Então, eu acredito que ele estudou, eu acredito que as pessoas evoluem, né? E as pessoas mudam. Algumas pessoas jamais irão mudar, algumas pessoas irão piorar o seu racismo, o seu antissemitismo, a sua xenofobia, piora tudo. A supremacia, piora o preconceito, né? A discriminação contra a religião, contra outras religiões. Daí que se nasce um extremista. Só que aí o Thiago Santinelli foi sujeito ao homem de falar, olha, eu era burro nessa época. Eu era burro e mudei. Eu era ignorante e mudei. Quando a gente é ignorante, a gente é burro. Quando a gente é ignorante, a gente exala preconceito. Por exemplo, o Marcelo Brigadeiro é um cara burro. Ele não pesquisa, ele fala das coisas que não sabe do que ele está falando. Ele não tem consciência do que ele está falando, né? Ele fala do comunismo e não estuda comunismo, por exemplo. Não sabe o que é comunismo. Ele fala do nazismo, não sabe o que é. Ele só decorou, ele viu o Nando Moura falando, o amigo dele falando, comparar, o comunismo é pior que o nazismo, não sei o quê, blá, 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 blá. Já sabem, né? Decora isso e acabou. Veja o exemplo do Felipe Neto. O Felipe Neto era uma pessoa completamente diferente. Tinha outra posição política, né, há 10, 15 anos atrás. Bateu no Lula pra caramba. Né, falava da esquerda pra caramba, mal da esquerda, era anti-esquerdista. Hoje ele é progressista. Ele estudou, ele teve que estudar para entender primeiro o que é esquerda e o que é direita, né, o que cada um defende, quais são as pautas. Tem gente que é de direita e defende pauta de esquerda, tem gente que é de esquerda e defende pauta de direita. Não sabem, poucas pessoas sabem realmente o que é esquerda e direita. Estou falando no sentido, na questão do povão, né? O Thiago Santinelli usou as redes sociais para rebater bolsonaristas que estão usando publicações antigas para atacá-lo. Em uma série de tweets, o humorista disse que na época da postagem era crente e burro, mas não de direita. Atenção, bolsonaristas, fanboys do MBL e lutadores falidos.
Sério que vocês têm que, para usar contra mim, a tweet de 10 anos atrás? Bateu o desespero mesmo, hein? Nessa época eu era igual a vocês, burro, não era de direita, escreveu o comediante no Twitter. Em uma das publicações compartilhada no dia 1º de agosto de 2012, o humorista brincou que virou moda de ser de direita. É tanto merdinha de calça mijada, metida nazista, que dá até... Eita, eu não posso ler algumas coisas aqui porque o YouTube vai, ó. Então o Santinelli afirmou que o humor para ele era falar qualquer coisa de assunto delicado. Meu problema, diz ele, era ter uma visão muito simplista da piada, e eu nem era comediante e nem tinha pretensão de nada. A diferença entre nós é que quando eu consegui sair da minha bolha de crente burro, eu mudei. Eu acredito nessa mudança. Além disso, diz o Santinelli, na época não dava para postar textão no Twitter. Então eram vários tweets separados, falando de coisas dos mesmos assuntos. E vocês foram pegos vários, sem o mínimo de contexto, né? Acrescentou. Em seguida, o comediante disse que está apagando todas as publicações porque está pegando até tweet falando mal do Flamengo para jogar no grupo de WhatsApp da torcida organizada. Obrigado por levantarem o meu nome no Twitter. Mesmo que dessa forma me ajudaram bastante. O especial passou de 500 mil ontem, declarou o humorista. Então, quanto mais ataquem o Thiago Santinelli, mais ele cresce. Então, vocês da direita foram burros. Pegar tweets de 10 anos atrás, né, mesmo que sendo preconceituosos, racistas, etc., para atacar o cara, é uma burrice total, né? E aí as pessoas viram o especial dele, né, do especial de humor do Thiago Santinelli, chegando aí a 500 mil de visualizações. Cara, eu há 15 anos atrás, eu achava que eu era de direita, né? Eu achava que era de direita, e eu era um despolitizado. Eu nunca tinha parado para estudar política, nunca. Então eu achava que era de direita, sabe? Eu nunca fui islamofóbico, nunca fui antissemita, né? E nunca fui racista, tá? Eu não tive esse tipo de mudanças, mas as pessoas mudam, as pessoas mudam. E não é hipocrisia do Thiago Santinelli, não. Isso se chama mudança, isso se chama evolução, certo? Ele condena o que ele postava há 10 anos atrás. Ele hoje, atualmente, condena o que ele postava antes, né? Eu acho que isso foi uma das razões por ele ter apagado, né, para evitar uma dor de cabeça, enfim. Então é isso. E eu acredito que a igreja estava fazendo lavagem cerebral no Thiago Santinelli. A igreja é um dos espaços mais que influenciam as pessoas, onde as pessoas são mais influenciadas. A igreja é um espaço onde as pessoas mais são influenciadas, né? Algumas positivamente, outras negativamente. Só isso, né? Então é isso, eu sou Scud, obrigado por assistir. Não esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal. Eu vou deixar o Pix na descrição para quem quiser ajudar. E eu acredito na evolução de algumas pessoas, eu acredito que algumas pessoas não vão evoluir nunca, né? Diferente de algumas outras. E é isso. Persistir sempre, retroceder jamais, nem para pegar impulso. Tamo junto na luta. Outra coisa, é sério que vocês estão achando que vocês vão cancelar o Santinelli?